palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás da palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Amém? Antes dos irmãos sentarem, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, e o que eu peço, Deus, a Ti, que pelo Teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração a Tua palavra e revelar a Tua vontade no nosso meio, Pai. Que o Senhor Deus amado, o Teu querer se manifeste nesse momento, Senhor Deus amado, e aquilo que nós necessitamos ouvir é que venha a ser dito, Senhor Deus. Que pelo Teu Santo Espírito possa ministrar, Senhor Deus amado, essa noite, e a Tua igreja assim seja edificada pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder se assentar. Ezequiel 33, irmãos. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o contexto do profeta Ezequiel, da escrita de Ezequiel. Os irmãos que são mais estudiosos da Bíblia conhecem a história de Ezequiel e vão entender o momento que Ezequiel passa. Para você entender, Ezequiel ele profetiza no momento de cativeiro babilônico. Ezequiel, que é contemporâneo também de Daniel e de alguns outros profetas, ele profetiza na cidade da Babilônia. A Bíblia vai declarar que ele profetiza próximo ao rio Quebar, enquanto Daniel, junto com seus amigos, estão mais próximos do rei e ali profetizam também para aqueles que têm uma posição mais elevada na terra da Babilônia. Mas, irmãos, o que é interessante de nós observarmos sobre a vida de Ezequiel, o conceito que nós entendemos sobre profeta, o que nós, quando falamos sobre profecia nos tempos presentes e falamos sobre esse ofício de profeta, se nós trazemos à memória, ou melhor dizendo, olharmos e observarmos o que hoje é conhecido como profeta, nós vamos ficar um pouco alheios do que era o profeta no Antigo Testamento, porque assim como Ezequiel e outros profetas de Deus, quando profetizavam e falavam do que era concernente a Deus, aquilo que era a mensagem que Deus ordenava que os profetas falassem, nem sempre era uma profecia que era muito bem aceita pelos seus ouvintes. Para você compreender, irmãos, o profeta Ezequiel, ele vai pregar, e anteriormente ao capítulo de número 33, os 32 primeiros capítulos de Ezequiel, ele não profetiza, irmão, a não ser condenação sobre Judá e sobre muitas outras nações da face da terra. Você vai ver, irmãos, no decorrer do livro de Ezequiel, que ele vai trazer condenação sobre essas nações, inclusive sobre Judá, onde toma grande parte do livro de Ezequiel nos seus primeiros capítulos, para poder trazer uma palavra de alerta. Irmãos, se nós olharmos para o Antigo Testamento, no ofício de profeta, inúmeras vezes, irmãos, vemos os profetas sofrendo e padecendo por exercerem essa função, por exercerem esse chamado de profecia. Então, irmãos, a mensagem do profeta muitas das vezes não era bem aceita pelo povo, porque quando Deus levantava um homem para profetizar contra a nação, é porque essa nação estava fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Se nós olharmos para os profetas contemporâneos, nós vamos ver homens que profetizam aquilo que, irmãos, faz
com que traga alegria ao coração do homem, ou vão de encontro à vontade que o homem, a palavra que o homem quer ouvir. Os profetas do Antigo Testamento sofreram perseguição, como Elias, que foi perseguido, como, irmãos, outros profetas, como Micaias, que foi esbofeteado por profetizar contrário a muitos outros profetas que profetizaram a favor do que o rei queria ouvir. E, irmãos, assim como Jeremias, que profetizou e, irmãos, foi lançado na cisterna, os profetas foram perseguidos por causa da sua mensagem. Hoje em dia nós falamos sobre profecia no contexto irmãos, da igreja brasileira, falamos sobre homens que estão na mídia pregando para multidões, e as suas mensagens, da grande maioria, elas vão de encontro a confortar o coração humano. Elas vão de encontro a trazer afago irmãos, o ego humano. Se nós olharmos sobre a imagem do profeta do Antigo Testamento, todos esses homens, quando traziam aquilo que Deus ordenara que eles levassem, eles traziam uma mensagem que não era muito bem quista pelo povo. Entramos, irmãos, nesse contexto porque Ezequiel, quando ele profetiza, como eu mesmo mencionei, os 32 primeiros capítulos de Ezequiel, ele vai profetizar e trazer advertências sobre Judá e sobre muitas outras nações, lamentações assim, ali contra esses povos. E quando ele entra no capítulo de número 33, ele vai falar sobre o dever que Ezequiel tem. Para você, irmãos, ter menção e ideia do que é mencionado no capítulo de número 33, ele é um capítulo muito semelhante ao capítulo de número 2 e número 3, não me recordo ao certo, de Ezequiel, aonde antes dele iniciar o seu ministério profético e profetizar contra Judá e contra as nações, ele vai dizer da mesma forma que ele era um atalaia de Deus. Deus o levantou para ser atalaia, para poder pregar a mensagem que Deus, ele gostaria de trazer ao povo. O povo ali estava, irmãos, logicamente no cativeiro babilônico, não por estar andando segundo a lei de Deus e segundo os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a seu povo. Então, é uma mensagem dura, sim, que Ezequiel traz ao povo, uma mensagem de correção e uma mensagem a qual Deus tinha lhe ordenado a trazer. Quando entramos no capítulo de número 33, novamente, como de costume em outros pontos das Escrituras Sagradas, quando o profeta, ele profetizava ao povo, nunca vinha a mensagem de si mesmo. Mas como Ezequiel já mesmo menciona no início, no verso de número 1, ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, porque esta é a origem da mensagem do profeta. O profeta, ele não profetiza, irmãos, porque o povo quer ouvir uma mensagem de acordo com aquilo que o povo deseja ouvir. O profeta profetiza e leva a sua mensagem, e, irmãos, o que ele tem a pregar e anunciar no meio do povo é aquilo que Deus quer que ele entregue. E quando Ezequiel, ele inicia falando assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E qual é a mensagem, irmãos? Qual é o teor da mensagem de Deus pela vida do profeta? Antes mesmo, irmãos, de entrarmos nesse ponto, eu quero, irmãos, trazer um pouco a memória dos irmãos, ou aqueles que não entendem e sabem o que seria um atalaia. O atalaia nos tempos bíblicos, no tempo de Ezequiel, era um homem escolhido no meio do povo, que era colocado em cima da muralha, e quando ele estava colocado acima da muralha, ficava olhando ao horizonte, observando se não vinha exército inimigo contra a cidade. Então ele tinha que ficar atento, com uma trombeta na sua mão, um chofar normalmente, e naquele momento que ele via o exército se aproximando, ele tocava a trombeta, ele tocava o chofar, e ali anunciava ao povo que estava vindo o exército para que eles pudessem se preparar para a guerra. Então veio ali a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fale aos filhos do teu povo e diz-lhes. E agora Deus, ele utiliza da parábola do atalaia, uma figura do atalaia, para poder trazer essa designação do ministério do profeta Ezequiel. E o que diz o Senhor através dessa parábola é o seguinte: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem de seus limites e constituir por atalaia, e vendo ele a espada que vem sobre ele, tocar a trombeta e avisar o povo. Ou seja, o que Deus ele está fazendo, trazendo
para a vida de Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, você é um atalaia. Quando vier guerra sobre a terra e os inimigos vierem contra a cidade, você deve anunciar tocando a trombeta. Logicamente que isso é uma figuração que Deus está tomando da vida do atalaia para poder trazer sobre a vida do profeta Ezequiel. Ou seja, Ezequiel trazendo, irmãos, para uma interpretação do que Deus vem mencionar. Ezequiel, quando vier perigo no meio do povo, quando o povo estiver andando não conforme a minha vontade, não conforme a minha lei, não conforme o meu querer, você deve ser o atalaia que anuncia ao povo que eles não estão caminhando segundo a minha vontade. Por isso que a mensagem dos profetas do Antigo Testamento não eram mensagens que eram prazerosas de ouvir. Por isso que a palavra de Deus, muitas das vezes pregada, não é uma mensagem que vai de conforto. Quando ela é pregada na sua essência, muitas das vezes não vai, irmãos, afagar o teu ego. A palavra, irmãos, isso depende da ótica que você encontra, você observa a palavra de Deus, da maneira como você recebe a mensagem do Senhor. Mas, irmãos, uma palavra de conforto para aquele que está andando no caminho do Senhor, é até mesmo uma palavra de correção, porque a Bíblia menciona que o Senhor corrige o filho que ama. Quando Deus, irmãos, ele lança a correção sobre o seu povo, é porque ele ama o povo. Nós entendemos, irmãos, o conceito de amor de uma maneira diferente. O amor é aquele que afaga, o amor é aquele que faz o querer, o amor é aquele que faz aquilo que você deseja, o amor é aquilo que faz o que lhe apraz. Não, o amor é aquilo que vê você no perigo, andando diferente, não conforme a vontade de Deus, e anuncia como atalaia que você está, irmãos, andando em perigo. O que, irmãos, na verdade está invertido nos tempos presentes é que nós mudamos muitos conceitos bíblicos, interpretamos muitas coisas de forma diferente. Nós falamos que entendemos como que Deus é amor, e essa compreensão de que Deus é amor, irmãos, como é dito nas Escrituras Sagradas, nós olhamos para um Deus amoroso, mas olhamos para um Deus, irmãos, que vai fazer tudo o que você deseja. Olhamos para um Deus que vai abrir a porta no momento que você quer. Olhamos para um Deus que vai, irmãos, manifestar o seu poder sobre a sua vida da maneira como você deseja. Deus, ele demonstra o amor de várias formas, inclusive no momento da correção. Irmãos, o pai, quando, irmãos, deseja corrigir o seu filho, será que ele corrige porque não o ama? Sim, o ama e não quer vê-lo derrotado no meio das circunstâncias da sua vida. Deus, ele levanta os profetas, mesmo no momento de correção, no momento, irmãos, de acusação, para poder trazer arrependimento sobre um povo que está distante da sua lei, da sua vontade. A origem da palavra do profeta, logicamente, sempre será a vontade de Deus, sempre será o que Deus determinou, sempre será aquilo que Deus pediu que ele levasse ao povo, e isso é o papel de um atalaia. Por que, irmãos, eu posso dizer isso? De uma certa forma, as trombetas que hoje têm sido tocadas, ou elas não são tocadas no som audível, como é dito lá por apóstolo Paulo, quando vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 14, que ele vai falar sobre os dons de profecia e os dons de línguas. Ele fala assim: olha, se a trombeta não tocar um som audível, quem se preparará para a guerra? O que acontece, irmãos, que hoje os tidos por atalaia não querem tocar a trombeta para que possa alertar o povo. Sabe o que significa isso? Irmãos, subir em cima, irmãos, do púlpito, pregar uma palavra que não seja uma palavra cristocêntrica, pregar uma palavra que não aponte para Jesus Cristo, mas que aponte para o seu próprio ego, para a sua própria vontade, e você, irmãos, está caminhando, muitas das vezes as pessoas caminham aos passos largos, em condenação, porque não estão sendo preparadas para a guerra. O que o atalaia faz é preparar o povo para que possa estar em prontidão, porque o inimigo está vindo contra a cidade.
O atalaia vendo, e esse, irmãos, preste bem atenção, é o ofício do atalaia. Vendo o perigo, o que ele faz? Ele toca a sua trombeta. Ou seja, o ofício do profeta está entre observância, analisar a situação e avisar sobre o que tem se passado tal pessoa, ou tal povo e tal nação. Irmãos, eu vou dizer algo que aconteceu comigo em outro ministério. Tinha uma irmãzinha que ela fazia parte do grupo das irmãs. E você sabe essa bênção de rede social, né? Que quando você começa a postar um monte de coisa. Irmãos, eu era pastor. Eu deveria advertir a irmã porque ela começou a postar coisas no seu Facebook que nem ímpio postava. Eu falei, eu tenho que dar porque a irmã ela fazia parte do grupo das irmãs e era até dirigente do louvor. Eu falei, não é possível que uma pessoa que seja cristã possa postar tais coisas. O que eu fiz? Eu peguei os prints de todas as postagens, chamei outra irmã da igreja, para que não possa ir sozinho conversar com ela. Falei, vamos conversar com a irmã fulana de tal. Fui conversar com a irmã, falei, irmã, você é regente do grupo das irmãs, você é uma mulher de Deus, você é cristã, e isso que está apresentando aqui não é de uma pessoa cristã. Eu oro para que você venha mudar a sua atitude, para que você venha mudar a sua maneira de pensar, de agir, porque isso não é maneira de um cristão poder caminhar. Ela, irmãos, ouviu calada, silêncio, não falou um A, saiu, deu a paz do Senhor, foi embora. A primeira coisa que ela chegou em casa foi o quê? Postar no Facebook. A vida é minha, o Facebook é meu, eu posto o que eu quero. Eu sou o atalaia, eu anuncio e prego como um pregador. Eu falo sobre o erro que a pessoa pode estar andando, porque eu devo, irmãos, e nós como os pastores, e a você como um pai espiritual, uma mãe espiritual de alguém, deve alertar sobre a questão que a pessoa está passando. Então, irmãos, o que é o objetivo? Qual é, irmãos, o ofício do atalaia? Ele tem que ser sempre vigilante e observando o que está acontecendo. O atalaia não dormia durante a sua vigília, não tosquenejava, não cochilava, não perdia sua atenção. E o atalaia, ele devia todo o tempo olhar ao horizonte e falar, ali vem o inimigo, toquem a trombeta, e tocava a trombeta. O atalaia não pode vacilar, porque Satanás, irmãos, ele não dorme. Satanás não tosqueneja, Satanás ele não está, irmãos, não toma férias, não tem dia, irmãos, de vacância, ele não vai pegar, irmãos, um dia, final de semana para poder viajar, ele em todo o tempo vai investir contra a vida do cristão. O atalaia não pode estar, irmãos, de maneira nenhuma desapercebido. Por isso que a Bíblia fala bem claro sobre a vida do cristão, porque nós também somos atalaias que anunciamos a vontade de Deus. Primeiro devemos quando a palavra do Senhor diz que devemos ser vigilantes e também vivemos uma vida de oração. E o que acontece, irmãos? A palavra, quando é anunciada a palavra do atalaia, quando é pregado a mensagem, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. O que Deus está falando com relação ao atalaia? Atalaia, você deve fazer a sua função de atalaia. Você deve continuar ainda anunciando e profetizando a palavra que eu lhe entreguei para que você profetize no meio do povo, Ezequiel. Ai daquele que ouvindo a minha mensagem e aquilo que eu tenho a lhes entregar através da palavra, seja qual palavra for, não ouvir essa mensagem ao ponto de se, irmãos, preparar para o momento da guerra.
Aquele que vier a espada e abater, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Mas o que ouviu a sua trombeta e não se der por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o atalaia se salvará. O atalaia, na verdade, estará fazendo a sua função, exercendo o seu chamado, exercendo aquilo que Deus determinou, mas a pessoa que não escutar a mensagem, essa se perderá na sua própria iniquidade. Irmãos, o que eu tenho a mencionar é que o atalaia, como eu já trouxe até o momento da mensagem, ele não deve escolher o tipo de mensagem que ele deve pregar, seguindo simplesmente o que os seus ouvintes desejam ouvir. Irmãos, você não pode entrar em muitas igrejas, falar sobre condenação ao inferno, falar sobre pecado, falar que a pessoa está andando num caminho distante de Deus, porque essa é uma mensagem que não vai agradar a igreja ou não vai agradar os dirigentes daquela igreja. Eu olho para dentro do texto e quando eu vejo que Deus ele levanta Ezequiel, a mensagem de Deus, irmãos, não é uma mensagem simplesmente de afagar o coração humano. O que Deus ele está trazendo no capítulo de 33 é uma advertência. Ezequiel, se levanta no meio do povo, é este o teu ofício, este o teu ministério, levanta-se para poder pregar a minha palavra, aquilo que eu lhe ordenei, porque quem não ouvir, o inimigo virá e derribará a sua vida. Vi que vem a espada. Ele vê, lá no verso de número 6, como existe o atalaia, que é requerido como Ezequiel. Lá no verso de número 6, existe um atalaia negligente, aquele que não anuncia a vontade de Deus. Vi que vem a espada, não toca a trombeta, que aqui é demonstrado que existe um atalaia negligente. Mas se o atalaia vir e vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a palavra vier a abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade. A pessoa morreu por causa do seu pecado, mas ela morreu porque o atalaia não acusou o pecado que ela estava vivendo, não é? O que Deus está falando assim, olha, o atalaia viu o inimigo, não prega, não anuncia, não fala sobre condenação, não fala sobre inferno, não prega sobre pecado, aquela pessoa não foi alertada sobre os perigos que ela estava passando. Então o atalaia, aquela pessoa por não ter ouvido o tocar a trombeta, porque não foi tocado a trombeta, ela não se preparou, ficou desapercebida. Ficou desapercebida com relação ao perigo que ela estava enfrentando. O inimigo veio com suas espadas e destruiu a cidade, e ela foi tomada naquela guerra. Aquela pessoa que está no pecado, ela continua ainda culpada do seu próprio pecado, ela morrerá na sua iniquidade. Mas o atalaia, que deveria pregar e anunciar, e deveria falar sobre a condição que aquela pessoa está vivendo, e não o fez, também será requerido dele a vida das pessoas que foram levadas pela guerra. Preste bem atenção. O pastor que não fala sobre o pecado, que não fala sobre o perigo, que não fala sobre o inferno como Jesus falou nas Escrituras, vê a pessoa e acha, irmãos, é a mesma coisa como é dito lá que o pastor, como que é o pastor Oswaldo que veio aqui e fala sobre a rã, é a mesma coisa, irmãos. O pastor Oswaldo teve tempo atrás aqui, ele falou sobre a rã, é da mesma forma. A pessoa, ela vai levando, a ilustração que o pastor Oswaldo trouxe foi a seguinte: uma rã, quando você vai cozinhar uma rã,
você não pega uma água fervendo e joga a rã dentro, porque logicamente que ela vai bater na água e vai pular para fora. Você põe ela numa água fria e aos pouquinhos você vai esquentando a água, né? Esquenta, esquenta, ela vai parecer que está numa sauna, daqui a pouco ela já está cozidinha. Ela vai se acostumando com a situação. Irmãos, se a pessoa está numa igreja que não prega sobre pecado, não prega sobre condenação, não fala, irmãos, que você tem que ter uma vida de santidade, não fala que você tem que ter uma vida com Deus, não fala que deve existir um novo nascimento, um arrependimento, irmãos, para que você possa ter uma vida verdadeira com Deus. É como, irmãos, um cristão que está dentro de um caldeirão que está fervendo, aos poucos, o ego massageado, a vontade massageada, o querer, irmãos, como é gostosa aquela mensagem de falar que eu sou importante para Deus. Eu não estou dizendo que você não é importante para Deus. Como é gostoso de ouvir que Deus, Ele me ama de uma tal forma. Não estou dizendo que Deus não te ama de uma tal forma. Mas, irmãos, quando Deus ama e olha para o pecador muitas das vezes escuta algumas mensagens e para ele está tudo bem. A água está fervendo, está sobreaquecendo e ele está no pecado. Ele continua na condição dele. Irmãos, o que acontece é que multidões e multidões de crentes estando ouvindo um tocar de uma trombeta e um sonido tão incerto, um tocar, irmãos, que não é audível para preparação à guerra. Você não vai se preparar para a guerra, irmãos, quando você for tocar uma canção de ninar para você falar assim: você é um escolhido de Deus, você é abençoado por Deus, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à tua direita e tu não será abalado. Irmãos, nós gostamos de ouvir aquilo que afaga o nosso coração. Gostamos de ouvir aquilo que vai de encontro à nossa vontade. E temos que ouvir, irmãos, muitas pataquadas por aí. Temos que ouvir de pregadores que nós somos o ponto fraco de Deus. Temos que ouvir de pessoas que nós não temos que nos diminuir, mas temos que crescer, porque Deus habita em nós. Irmãos, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão do vosso Deus, que Ele ao seu tempo vos exaltará. Você, eu, quando andamos em perdição, quando estamos distante de Deus, fazemos alguma coisa que, irmãos, não apraz e não é da vontade e do coração de Deus. Será que a mensagem que devemos ouvir é isso mesmo? Você é um filho de Deus. Você está sendo abençoado por Deus. Deus, irmãos, quando olha o seu filho andando por um caminho que não é aquele que Ele deseja que andamos, Deus não vai continuar trazendo uma palavra, irmãos, de afago ao coração do homem. Imagine Israel adorando Baal, adorando outros deuses, e Deus: é isso mesmo, vocês são meu povo escolhido, eu vos escolhi. Deus, irmãos, levantou profetas e mais profetas para falar: arrependei-vos. Levanta homens e mulheres para poder, irmãos, fazer com que o seu povo se arrependa. Se isso não for amor, o que mais será amor? Saber que nós estamos, irmãos, caminhando em passos largos à perdição, e Deus nos resgata deste caminho, isso é demonstração de amor. Irmãos, eu não sei se você tem amizade na sua vida, eu estou falando amizade humana. O amigo não é aquele que vê você fazendo alguma coisa errada e chega para você e fala assim: oh, não, tudo bem, vai ficar tudo certo. O amigo, irmãos, ele vai na sua cara e fala assim: você está errado. Não gostamos de ouvir, irmãos, ninguém, irmãos, falando contra os nossos erros. Amor verdadeiro não deixa você cair, irmãos, no erro que você está vivendo. Não deixa você, irmãos, trilhar a mesma história de vida que vai fazer você andar em caminho à perdição.
Por isso, irmãos, que o sonido da trombeta do atalaia prepara para a guerra. Por isso que uma pregação, quando, irmãos, ela tem que ser pregada, ela deve anunciar que nós somos pecadores, que nós estamos distante de Deus, que estamos afastados do Senhor e carecemos da sua glória. Deus nos conte a ti, pois, filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel, o que eu ordenar que você pregue, você prega. Israel, irmãos, ficou 70 anos cativeiro, por quê? Porque andava de acordo com a vontade de Deus. Ezequiel deveria ir diante lá de Judá e falar assim: vocês são um povo escolhido de Deus, fique tranquilo, continue na mesma vida que vocês estão andando. Negativo. A te constituir por atalaia, para que você anuncie, pregue na terra de Israel, sobre a casa de Israel, e anuncie que o povo está em perigo de guerra. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e darás aviso da minha parte. Ezequiel, irmãos, ele chega ao povo e fala assim: assim diz o Senhor, se convertam. Assim diz o Senhor, andem no caminho de Deus. Os tempos presentes, irmãos, a mensagem não deve mudar. Devemos ser constantemente, irmãos, lembrados que nós precisamos e carecemos de Deus, e que precisamos nos converter, irmãos, dos nossos enganos, das nossas vontades, dos nossos desejos pecaminosos, dos nossos pecados que estão cativos, dos nossos erros constantes. Porque, irmãos, a trombeta, quando tocada, ela diz o seguinte, verso de número 8: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás. Tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Ezequiel, existe a seguinte coisa, os seguintes passos, irmãos, do que é transmitido aqui por Deus. Primeiro, ponto inicial, a mensagem ela tem, irmãos, uma origem, e essa origem é Deus. Segundo ponto, ela tem um emissário, aquele que leva a mensagem, que a transmite, que aqui, no caso, é o profeta Ezequiel como o atalaia de Deus. Tem também aquele que é o destinatário, o pecador, ou aquele que está perdido, que ouvirá o sonar da trombeta. E, irmãos, existe a consequência, a maneira como se ouvirá esse toque se preparando para a guerra. Deus fala, o objetivo do profeta apenas transmitir. Irmãos, o pregador, ele não tem que fazer nada além daquilo do que transmitir a palavra de Deus. O pregador não é ganhador de almas, o pregador não é, irmãos, ele não vai ter nenhuma questão sobre a sua vida de mérito, a não ser pregar a palavra de Deus, porque ele não vai ganhar as almas, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Ele é somente um emissário, que transmite, que toca a trombeta, que anuncia que, irmãos, a voz de Deus, aquilo que Deus ele quer sobre a vida do pecador. E o que cabe ao pecador? Ouvir a mensagem e aceitá-la. E que mensagem, irmãos? Que mensagem? Se a mensagem ela não for de encontro ao teu coração, você não aceita lá.
Se uma mensagem for uma mensagem de correção, porque Deus te ama, você não vai recebê-la? Se falares ao perverso para avisar o seu caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Encerrando, o que cabe a nós? Ouvirmos o que Deus tem transmitido para a sua igreja. Irmãos, eu confesso que quando comecei a estudar essa mensagem, me veio situações que temos passado nos tempos presentes como algumas igrejas. Não vou mentir em falar, irmãos, que eu creio que por mais que tenha sido pregado em muitos lugares, o som da trombeta tem sido tão incerto que as pessoas estão dormindo o sono da insolência. Uma multidão de pecados, um mar de iniquidades, que podem certamente, logicamente, serem perdoados por Deus, mas que faz com que a pessoa acredite que ela está navegando, irmãos, por um caminho tranquilo em direção ao céu, e não fazem percebê-las pelas suas mensagens e pregações, que na verdade a cachoeira, a perdição, o caminho que ela está caminhando, irmãos, vai levá-la em rumo, irmãos, a uma perdição eterna. Que tipo de sonido, irmãos, está saindo das trombetas? Que tipo de mensagem tem sido pregada? A mensagem que temos ouvido, ela nos prepara para a batalha? Ou nos fazem, irmãos, como o hino nacional, deitar eternamente num berço esplêndido? O objetivo do Atalaia e a função é pregar a palavra de Deus. E dos ouvintes é ouvir o que Deus tem a... Amém? Assim eu agradeço a oportunidade de Jesus.